Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vou fazer uma leitura, versículo 3 do capítulo 9 do segundo livro do profeta Samuel. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. A Bíblia diz que houve uma aliança entre Davi e Jonatas. E nessa aliança, Davi se comprometeu a fazer bem, a fazer bondade. E aqui está escrito: bondade de Deus para com toda a descendência de Jonatas. E quando Davi ascendeu ao trono de Israel, ele perguntou se havia descendência de Jonatas dentro do reino dele. E um servo chamado Ziba informou a Davi que ainda havia um, Mefibosete, estava em Lodebar, e diz o relato que ele era aleijado dos pés. Davi determinou que trouxessem Mefibosete até a presença do rei, que seria usada a bondade de Deus para com ele. Mefibosete, introduzido na presença do rei, viu-se como indigno. Ele se declarou ser como um cão morto. Ele reconheceu que não merecia o favor do rei. Ele reconheceu que não merecia a graça destinada do rei para ele. O rei determinou que Ziba lhe desse tudo o que fosse necessário e que Mefibosete sentaria na mesa com o rei, que Mefibosete desfrutaria do banquete do rei, devido à aliança que tinha sido feita com Jonatas, seu pai. A Bíblia nos diz no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 6, que o homem e a mulher desobedeceram uma ordem do Senhor. Deus tinha criado o homem, criou-os dentro de um jardim e lhes deu tudo o que era necessário para que vivessem um pleno relacionamento com o Senhor. Enganados pelo tentador, o homem e a mulher quebrou a aliança que existia entre Deus e o homem. No mesmo capítulo 3 de Gênesis, no versículo 21, lá está escrito que Deus tirou a vida de um bichinho inocente, derramou o sangue daquele bichinho inocente para reparar o erro que o homem tinha cometido. Deus tirou a vida de um inocente para reparar a ruptura da aliança que existia entre Deus e o homem. Um inocente perdeu a vida para que isso acontecesse. O homem tinha cozido folhas para fazer para si aventais. Deus retirou aquela folha e o cobriu com a pele do bicho. O homem tentou reparar a aliança através de métodos humanos, mas Deus reparou a aliança através do sangue de um bichinho inocente que foi derramado ali. Hoje não é diferente. Eu e você, nós nos encontrávamos numa situação de aliança rompida. Eu e você, nós herdamos o pecado daquele primeiro casal. A nossa natureza foi pecaminosa. Estávamos afastados da presença de Deus. E novamente a história se repetiu. Novamente um inocente derramou sangue para que a aliança entre Deus e os homens fosse reparada. Desta vez
não foi mais o sangue de um animal. Dessa vez foi o sangue do Filho de Deus. Eu e você, nós nos encontrávamos como Mefibosete, aleijado dos pés, coxo. Nós nos encontrávamos em situação de tetraplegia, cegos, surdos e mudos, em Lodebar, em local desprezível, local de terra seca, local de terra sem pastagens. Mas o rei ordenou que fôssemos buscados, nós fomos trazidos e colocados para sentar na mesa com o rei, desfrutar do banquete do rei. Não tínhamos nenhum mérito para que isso acontecesse. Pela sua graça, ele nos buscou através do sangue de Jesus. Ele reparou a aliança que estava quebrada. Por isso, peço que você reflita no sangue que foi derramado para que a aliança fosse reparada, para que eu e você tivéssemos oportunidade de sentar na mesa com o rei, de desfrutar do banquete do rei. Um autor desconhecido, ele disse que a melhor parte do banquete é desfrutar da presença do rei. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.